Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para transmitir este vídeo que vai retratar sobre um assunto que tem sido uma polêmica na verdade, né? Verdade, considerado o mal do século. Porque, Depressão. porque na verdade polêmica por quê? Porque a maioria das pessoas não dão uma definição para a depressão. Verdade. As pessoas acham que geralmente a pessoa que está depressiva é uma pessoa que ela está com frescura, né? Frescura. Chama até de verdade, frescurite, né? com certeza. Frescurite. E não é bem assim. Hoje eu estou aqui com meu convidado Gilberto Medina. Bom dia E a todos. aqui não precisa nada de questão eclesiástica, tá, Gilberto? Sim, sim. Pode me tratar normal, porque as pessoas que estão aí nos vendo não são somente pessoas da igreja, né? Existe aí um público aí que são principalmente educadores, por eu ter um grande contato na área da educação com profissionais, professores. No meu Facebook tem pessoas de diversas religiões e nós não estamos aqui para abordar a religião em si, mas queremos tratar de um assunto que eu tenho certeza que irá ajudar algumas pessoas que irão nos ver neste momento. Para quem não sabe, na minha pós-graduação de psicopedagogia, eu aprendi alguma coisa também ligada a isso. Não sou especialista no assunto, tanto que eu gostaria de poder contar com a participação dos internautas, com a participação de amigos. Se caso alguém queira entrar ao vivo, o espaço estará aberto. E eu vou aqui deixar o Gilberto dar uma definição sobre depressão, sobre alguns sintomas que a pessoa adquire, não é, Gilberto? Algumas coisas que a pessoa passa. E eu tenho certeza que este vídeo vai ser mais um dos vídeos que irá alcançar um grande público e tenho uma plena convicção e certeza que muitos serão abençoados através deste vídeo. Porque a bênção de Deus é para todos, né, Gilberto? Verdade. Independente do credo religioso, né? O credo religioso, as bênçãos de Deus é para todos. Vamos lá então, Gilberto Medina, sua participação. Neste momento quero agradecer pelo convite, de estar aqui nos auxiliando aí nesse debate. Hoje não foi possível o Jonas estar conosco, o Jonas teve um compromisso. Para quem não sabe, o Jonas tem nos ajudado nessas lives. E também tem o Roberto também, que é um grande especialista também, que ele estaria aqui, mas também não é possível. Mas eu fiz o convite ao Gilberto Medina ontem e ele está aqui para nos orientar e nos ajudar. Então, com você, Gilberto Medina. Felicito a todos, bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui para passar alguma coisa assim, pelo menos dentro daquilo que eu pesquisei, vivenciei também algumas situações e vemos o quê? Que a depressão, na realidade, a depressão hoje em dia ela é tratada com banalidade, como se fosse como o senhor próprio diz, uma frescura da sociedade. Não é uma situação grave, é uma doença grave que precisa de cuidados. Ela é confundida com a ansiedade e na área médica se trata muito através de ansiolíticos. Dá muito ansiolíticos para você tratar a ansiedade. A depressão, ela anda paralela à ansiedade. São duas patologias diferentes. Deixa eu só compartilhar com você também através da questão dos remédios. Isso acaba viciando a pessoa, correto? Sim, com certeza, são remédios fortes. Entendeu? Eu falo disso de remédios fortes, bicho, porque eu passei um episódio disso. Eu passei um episódio, para mim era um estresse profissional, que foi, bem dizendo, era um começo de um estresse profissional, que se tornou, que se ele não fosse cuidado, na realidade cuidado através de medicamentos, só que eu, graças a Deus, eu não precisei tomar esses medicamentos, me foram receitados, mas eu não cheguei a precisar utilizá-los. E dentro disso, eu via o quê? Que um dos sintomas da depressão, são vários, mas um que eu particularmente percebi, foi a falta de interesse profissional. Então também eu percebo que existe muitas pessoas assim, pela questão da cobrança, pela questão da pressão no trabalho. Sim. Isso também acarreta. Sim. Pode acarretar? Pode no sentido de, por isso que temos que ter muito cuidado acerca do que? Dentro do trabalho com supostos chefes
líderes, né? Líderes são bons porque ele deixa você desenvolver. Chefe só manda, né? Chefe só manda, é do jeito que ele quer. Eu quero, eu faço, eu mando. E isso atrapalha, isso causa uma depressão, um estresse profissional no sentido de a pessoa que é profissional, tem vontade de trabalhar, sabe o que tem que ser feito, e ele é cerceado naquilo que ele sabe fazer, ele causa, desenvolvendo um estresse profissional, uma falta de interesse profissional. E esse é um dos sintomas que a medicina caracteriza como depressão. No meu caso, foi dessa forma. Eu sempre trabalhei, sempre soube o que tinha que fazer. Quando determinado tempo, eu fui para um setor, não vou especificar bem assim, porque não vem ao caso. A questão ética, né? Isso. E dentro desse setor, eu comecei a desenvolver algumas atividades que não estavam de acordo com aquilo que eu sempre fiz e começaram a me cercear. Por quê? Porque eu sabia o que tinha que ser feito, mas por determinadas regras dentro da empresa, era aquela história, você não pode fazer isso se não pedir permissão de fulano. Então era uma cadeias de diretores que tinham, o diretor falava, não, se o outro diretor não fazer, não pode. Você sabia do que tinha que ser feito, como deveria ser feito, até uma vírgula para ser mudada, tinha que pedir essas autorizações. Então isso ia causando o quê? Você sabe o que tem que ser feito, mas você não pode fazer. Você sabe que tem que produzir, mas não pode produzir. Então é uma coisa que vai te frustrando profissionalmente. E isso acarreta nos sintomas depressivos. Tanto é que teve uma época que eu chegava à porta do prédio, da empresa, e não subia, não conseguia, eu voltava para casa. Ah, entendi. Eu voltava porque eu não tinha ânimo nem vontade de subir e desenvolver a minha parte profissional. E outra coisa, Gilberto, poderíamos abordar os seguintes pontos, né? Para que todos os internautas, amigos, conhecidos, colegas do Facebook entendessem o que leva a pessoa a ter depressão e os sintomas, né? Isso é bem importante. Sim, vamos lá. Sim. Uma das coisas que eu percebo, né, como líder, como professor, que leva a pessoa também à depressão é a rejeição. Verdade. A rejeição. Quantas pessoas que sofrem no ciclo de colegas, né? Verdade. Eu não falo nem amigos, sério, porque amigos não faz isso, né? Não, com certeza não. Principalmente em escolas públicas, privadas, quantas pessoas que passam por rejeição, Verdade. discriminação social. Eu também vejo, Gilberto, que a desigualdade social, ela é um caso complicado, né? Bastante. Na vida de alguns, porque, olha só, olha o que faz a nossa mídia, né? Na verdade, assim, os nossos programas de televisão. Coloca uma criança de pele branca, não tenho nada contra, mas você vai entender, aquela família Doriana, a família mais linda que existe, a mãe descendo daquela escada, geralmente é um sobrado, né? Aquela escada, a coisa mais linda, ela desce, o café já está à mesa, o pai de terno, aquela criancinha loirinha, e você não vê um negro. É verdade. Agora imagina, de repente, uma criança que mora em uma comunidade carente, vendo esse comercial ou vendo essa novela. Aí ele se depara com o quê? Ele começa a entrar em crise. Verdade. Aí entra aquela questão da crise existencial. Verdade. Aí ele olha e fala, por que a mãe trata tão bem a filha, o pai, e na minha casa meu pai bebe, a minha mãe usa drogas, né? Não temos um alimento cotidiano. Então, olha a somatória, Gilberto. Verdade. Eu acredito também que a desigualdade social, ela também, nesse quesito, ela é forte demais. O que você acha? Acho bastante interessante essa parte que o senhor falou acerca de relacionamentos. Os relacionamentos, ele é muito importante na parte da depressão, desenvolvimento da doença, depressão. Às vezes as pessoas não pensam, acham que é pequeno, mas exemplificando, um relacionamento, um casal, quando ele se separa, e nessa separação é envolvida crianças. As crianças, a gente não sabe o que passa na cabeça da criança porque ela ainda tem informação dela, a gente acha que é normal. À frente, aquele casal ele vai achar uma companheira e um companheiro, e as crianças envolvidas não vão entender. Aí entra essa parte da parte do, como o senhor falou lá,
da aceitação. Da aceitação. Por quê? Porque eu, como homem, um exemplo, eu tenho meu filho, a mulher que eu arrumei para minha companheira tem um filho do outro relacionamento, e essas duas crianças não vão entender. Ainda que eu fale que vou tratar o filho dela como se fosse meu e vice-versa, não é a mesma coisa. Só que a gente não percebe, mas a criança percebe. A criança percebe. A criança, ela percebe, e chega uma hora que ela se auto-questiona o porquê. Por que o filho dele é tratado melhor do que o meu, que sou seu, e vice-versa, e o meu vai fazer o mesmo questionamento em relação, por que ela trata ele melhor do que eu? Então são uma coisa que às vezes a gente não quer, a gente está incutindo na criança, que mais lá na frente vai desencadear. Isso. Porque a depressão, as pessoas acham que depressão é só da noite para o dia, é só não é. É uma São uma situação que vem lá, tanto é que ela é considerada um transtorno psiquiátrico. Correto. Hoje em dia ela é considerada um transtorno psiquiátrico por causa disso, porque ela não é desenvolvida da noite para o dia. São N fatores que vão contribuindo para o desenvolvimento desse quadro. É interessante que esses profissionais que acabamos de mencionar, tanto o psicólogo como o psiquiatra, porque o psicólogo ele vai ouvir, né? Isso. Ele vai ouvir, né? E geralmente o depressivo ele precisa ser ouvido, né, Gilberto? Com certeza. Ele precisa ser ouvido, as pessoas precisam ter paciência com ele. É verdade. Porque, querendo ou não, seja homem, mulher, o emocional já está abalado. Já está abalado. Né? Muito abalado. E nessa parte a pessoa se torna agressiva, porque às vezes ela não quer. Porque não é que ela não quer. Ela fica na defensiva. A dificuldade do depressivo, ele reconhecer que precisa de ajuda. A maioria não reconhece. Não reconhece. E é interessante que até alguns estão até no trabalho, trabalhando, praticando as suas atividades. E vão isolando, deixando de lado. E é complicado, porque ela chega num estágio, ela vai chegar num estágio que é o pior estágio de todo, que é o estágio suicida. Mas é interessante, né? E dentro da depressão, você percebe que a pessoa depressiva, ela fica, quando a depressão vai ficando agravante, ela começa a ficar com pânico. Verdade. Então eu vejo 3 coisas aí, Gilberto. Eu vejo ansiedade, vejo a depressão e a síndrome do pânico. Isto. E prestando atenção, assim, se a gente prestar atenção, tem como se identificar, porque são coisas básicas, principalmente a falta de apetite. Quando a pessoa perde seu apetite, perde interesse pelas coisas, é um sinal vermelho, é um radar que está disparando aquilo ali, não está normal. O corpo já vem sinalando, né? Alguma coisa está acontecendo e os pais não, acham que não. Vou dar um remedinho aqui para despertar o apetite, vou tomar uma... Não é. Vá atrás que alguma coisa não está bem. Porque nada mais a depressão, a depressão, bem dizendo, ela é diferente da ansiedade. Por quê? Porque a depressão é a falta do eu existencial. Eu estou procurando o meu eu existencial. E quando eu não encontro apoio para encontrar o meu eu existencial, eu vou o quê? Vou descendo num abismo, vou caindo num buraco, pedindo ajuda, socorro, silenciosamente, e eu não encontro ninguém para me estender as mãos. E isso é perigoso. Então, aí você vê a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento. Aí vem Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? É verdade. A maior dificuldade do ser humano é esse autoconhecimento. Com certeza. Porque quando ele tem a convicção que ele precisa ser curado, que nem eu disse nas lives anteriores, ele tem que assumir que ele está em um quadro depressivo. Isso, precisando de ajuda. Ele precisa de ajuda, precisa procurar pessoas que já passou por isso. Sim. Né, correto? Com certeza. Precisa procurar os profissionais na área, né? Verdade. E aí o que ocorre quando a pessoa está passando por situações tais como essas? As pessoas se isolam. Verdade. Acaba se isolando, algumas não querem sair do quarto. É verdade. Né? Aquela questão, a desmotivação, né, Gilberto? A falta de perspectiva, a falta de concentração, o desânimo que é total, fadiga, não é? O que mais? Aquela tristeza profunda, a melancolia, a falta de acreditar. Geralmente uma pessoa, ou pessoas que estão em quadro depressivo, até para sonhar não sonham, né? Não tem aquela coisa de sonhar, não cumpre metas, não cumpre objetivos. E em alguns vem aquele desejo de morte
e outros também vem aquele desejo de perder o amor pela vida. Isso. Não tem mais amor pela vida, acaba achando que é uma pessoa, ele olha para ele ou ela olha para ela, que é uma pessoa inválida, que é uma pessoa que não tem mais credibilidade. É verdade. Aí começa a vir os pensamentos negativos, aí começa a passar por uma série de situações, e o que acontece? E ao invés de melhorar, vai piorando, porque eles acreditam que a busca vai estar onde? Em remédios, e não é por aí. Verdade, com certeza. E não é aí, entendeu? Então acabamos de falar o que leva as pessoas à depressão. Agora também falamos dos sintomas, né, Gilberto? Tem mais alguns sintomas que você pode passar para quem está nos vendo neste momento? Tem a depressão, como o colega falou aqui, a respeito da falta de interesse. Tem a angústia sem ser necessário um ponto, uma coisa concreta. Do nada a pessoa angustiada, se isola, quer estar sempre isoladinho no cantinho, perder interesse pelas coisas boas da vida, interesse em estar em sociedade. Cuidado, isso é sintoma depressivo. Abram os olhos, principalmente os pais, em relação aos filhos, que acham que porque tem tudo, que dá tudo, mas ele dá o essencial, a atenção. Falta essencial, a atenção. E a atenção é importantíssima, principalmente nos lares de hoje. Ela é considerada o mal do século por causa disso. Se a gente for ver, são famílias que têm tudo, têm bens materiais bem ali sobrando não, dizendo regalados, mas falta o essencial, a atenção e o carinho. E a atenção e o carinho dentro dos lares hoje em dia é o maior índice de depressão existente, que é a falta da atenção, do acompanhamento, porque o ser humano se faz necessário ser acompanhado. A gente sente a necessidade da sociabilidade. Eu já ouvi palestrantes que falam sobre esse tema, dizendo que depressão é um câncer na alma. Sim. É forte demais, né? Bastante. A gente procura, esse câncer na alma, a gente procura no sentido de, o quê? O último estágio, como a gente está dizendo, o suicídio, é para você livrar dessa dor, porque é uma dor, na realidade é uma dor assim, não é uma dor física que você sente, não, mas é uma dor, é a necessidade do quê? De você se sentir importante para alguém, você ter importância na vida de alguém. Ou seja, não é importância na vida de alguém como um casal, um homem, uma mulher, não, é você saber que você faz falta para alguém. E a criança, o ser humano, o jovem, o velho, ele sente essa necessidade. A gente vê muito a questão da depressão em jovens e na fase adulta, depois se passa uma terceira idade, passou dos 40 e todo. Por quê? Porque ela já não busca mais aquela parte da sociabilidade como busca os mais jovens. Os mais jovens, se ele não tiver a companhia em casa, ele vai sair por uma balada, vai sair não sei o que, ele está sempre rodeado de pessoas, mas a maioria das pessoas não tem essa condição de se sociabilizar, de se autossociabilizar. Ele precisa que se acheguem até ele. E outra coisa, Gilberto Medina, o que podemos falar para... Já vou entrar até numa questão, porque alguns podem até criticar, mas eu tenho que ser firme no que falamos. Para os religiosos que dizem que depressão é um processo de demônio que está atuando, demoníaco. Sabe o que é interessante? Geralmente quem tem esse olhar é que nunca teve depressão. Verdade. E é interessante, eu vejo pessoas em púlpitos que se dizem que são cristãos, porque um verdadeiro cristão, primeiro, ele não vai julgar ninguém. Aquele que é cristão, nós estamos aqui falando de religião, mas como também tem um grande público de cristãos, de pessoas que professam a fé cristã, é bom também mencionar que depressão não é um estado ou processo de demônio, como alguns dizem. Não, com certeza. É como o senhor falou, é uma doença na alma. Sim, ela é uma doença na alma, por quê? Porque ela a necessidade, é o vazio existencial, o vazio espiritual. Ou seja, eu estou em busca de preencher aquele vazio existencial que me falta. E aquele vazio existencial dentro da religião, dentro da igreja, ele é preenchido por quem?
preenchido quando a gente se entrega, se volta ao Espírito Santo. Então ele preenche aquele vazio, a gente não sente essa necessidade. E é interessante, né, Gilberto? Só porque eu já estou um pouco idoso, se eu não cortar, só esqueço. Sim, né? não, tá certo, bispo. E assim, e geralmente essa questão, quando as pessoas falam que essa pessoa precisa de libertação, eu tenho o seguinte pensamento: afeta o lado espiritual, sim. Afeta. Por quê? Porque do emocional vai para o espiritual. Vai para o espiritual. Mas não quer dizer que é demônio. Não, né? com certeza. Pessoa, e imagina uma pessoa que não tem esse conhecimento de religiosidade ou de cristianismo, como a pessoa vai se deparar com isso? Verdade. E o que me levou também a fazer essas lives foi justamente o suicídio de diversos líderes religiosos. Correto. Então, olhando por esse lado, dentro da igreja tem crentes depressivos, cristãos depressivos. Por quê? Porque a gente busca, como a gente diz, mesmo estando dentro da igreja, tem situações que, apesar de falarmos com Deus, a gente fala que as pessoas têm Deus é seu melhor amigo. Sim, não contesto, Ele é o nosso melhor amigo. Mas precisamos também de amigos físicos para ouvir. Por quê? Porque enquanto a gente guarda um problema para nós, vamos supor, eu estou passando por uma situação, falei com Deus, mas eu preciso de um amigo físico para eu falar. Ainda o quê? Porque Deus, ele opera através do quê? Ele opera através do Senhor na minha vida. Às vezes ele direciona o Senhor para me falar uma palavra, que às vezes eu vou pegar aquela palavra e tomar para mim como uma autoajuda vinda de Deus, e eu vou conseguir me levantar. E às vezes dentro da igreja, com todo o relacionamento que eu tenho com Deus, às vezes o que acontece? Aquela minha ansiedade, a minha falta do problema que eu estou passando ali, de ter uma solução, eu deixo de ouvir a voz de Deus por mim mesmo, e eu preciso ouvir a voz física. Por quê? Porque na minha angústia, na minha necessidade de buscar o meu eu interior, de preencher aquele meu vazio, eu não consigo ouvir, a tribulação me impede que eu ouça a voz do Espírito. E aí o que acontece? É nisso que entra o colega, o irmão de religião, de igreja, para ele poder te dar a palavra que Deus direciona a ele. Tanto é que às vezes os líderes eles falam, mas é falta de conhecimento. Eles falam, sim, a gente sabe que Elias teve, Salomão, eles tiveram... Davi. Só que eles tiveram por quê? Por uma coisinha mínima, medo. Elias, o foco principal dele, o medo dele era ser morto. Quando ele teve a certeza lá que falaram para ele que ia ser morto por Jezabel, o que acontece? Ele entrou na caverna e se escondeu. Então ali, só que ele estava mais sensível, ele acabou ouvindo a voz de Deus, que ele mandou o anjo para poder falar com ele. Enquanto não falasse, não fizesse aquilo, ele não sairia do estágio depressivo. E outra coisa, né? Elias, ele passou por tudo isso, Salomão, Davi, e geralmente aí vem, mas era homem de Deus? Não é isso, mas é homem de Deus, mas são pessoas naturais. Isto. Está sujeito às mesmas paixões. Antes de dar prosseguimento, Gilberto, que nós iremos dar prosseguimento, existem pessoas falando, a Magda Abreu falou que é muito interessante esse assunto, o William Freitas mandando a paz, o Alexandre Lima também mandando a paz. Eu até gostaria de quem puder entrar neste momento para falar conosco ao vivo, seria de suma importância para debater esse assunto também sobre depressão. E além de tudo isso, Gilberto Medina, já falamos aqui, na verdade, uma visão geral do que retrata o assunto. Dentro desse contexto, eu fico imaginando a seguinte questão: o que fazer para que essas pessoas amenizem? Eu não vou dizer assim cura, né? Porque se de repente, mas você é cristão, eu creio que a cura vem também através da palavra de Deus, de ser ministrado, mas e aqueles que não têm ainda o conhecimento da palavra, né? Então nós temos que passar, porque na verdade a pessoa que está depressiva, ela quer uma cura imediata, né? Ela não vai ter aquela paciência de esperar, de aguardar a cura. Exemplo, ela está depressiva agora, nesse momento, ela precisa de um alívio, entendeu? Então eu tenho assim algumas coisas para mencionar sobre isso,
Você poderia dar 3 pontos aí fundamentais para ser bem breve, né? Para quem está nos vendo neste momento? O alívio imediato para essas pessoas que ainda não têm conhecimento espiritual seria companheirismo, estar sempre ao lado e não deixar... Eu vou entrevistá-lo neste momento para debater. Então você diz que o companheirismo é importante. Muito. O diálogo, a conversa, evitar que deixe esta pessoa isolada, sozinha. Mas eu penso da seguinte forma, mas tem que ser uma pessoa para cima também, né? Ele não pode procurar. Isso, se ele procurar a pessoa... que tenha palavras que levante, que tente tirar ela daquele quadro. Entendi. Porque não adianta você tá lá sozinho, um quadro depressivo, você colocar uma pessoa melancólica. Porque você colocar uma pessoa melancólica que vai te empurrar para baixo, é acelerar o último estágio da depressão. Então, no seu conceito, o companheirismo é importante. Muito. Para um alívio, a conversa, o diálogo, a pessoa expressar o que ela está sentindo. Com certeza. Abrir o coração, sim, falar das suas limitações. Uma das coisas, né, que vem na depressão, o medo de morrer, né? Medo de morrer. E outros, medo de morrer, outros desejos de morte. Desencadeia 2 coisas, né? Sim, sim. Porque 2 polos. Alguns têm o medo de morrer, o outro o desejo de morrer. Que coisa interessante. Porque engraçado, porque assim, porque na mesma hora que o depressivo, ele quer morrer, ele tem um desejo de morrer, ao mesmo tempo ele tem o medo. Ele não quer morrer, porque na realidade ele não quer morrer. Ele não quer se tirar a vida dele, ele quer o quê? Ele quer uma solução para aquele problema imediato dele, aquela dor que ele sente, que é a dor existencial dele. E se eu não tiver quem me incentive, me leve para o alto, me tire daquele buraco, eu vou estar afundando cada vez mais. Mas antes de voltar no segundo ponto, né, primeiro o companheirismo, sabe o que eu vejo? Foi até uma polêmica, né, pessoas dizendo como pode um pastor que liderava igreja, aquela pastora, missionária, de repente entra no quadro depressivo e tira a vida, né? Aí vem até alguns que se dizem, que eu sempre vou dizer isso, que se dizem que são cristãos, porque um cristão não faz isso, não é levantando bandeira do cristianismo, mas não faz, julgando, morreu agora vai para o inferno, era frescura. Eu vi pessoas criticando essas pessoas que passaram por isso e não está mais entre nós. E uma palavra de ânimo, você não nasceu com isso, você não nasceu depressivo, você pode, você vai conquistar, você vai dar a volta por cima, esse é o seu ano, você vai sair desse poço profundo, você vai sair dessa tristeza na alma, você vai se livrar dessa situação. Pode ter certeza, tudo que vocês estão passando é passageiro. Eu falo para vocês no plural e para você no singular. Tudo que você está passando é passageiro. Tenha certeza disso, que essa depressão não é maior do que você, e você vai sobressair dessa situação, ainda há esperança para a sua vida, você vai se levantar, vai voltar a sorrir, vai voltar a ser quem você era, vai voltar a se alegrar com a sua família, vai voltar a conquistar tudo aquilo que foi perdido, você vai realizar os seus projetos, os seus sonhos, vai conquistar sua casa própria, vai conquistar o seu carro que você tanto almeja. Eu acredito nisso, porque a depressão, ela é vencida por momento de felicidade, por momento de alegria. Eu acredito nisso. Procure sair com os amigos, procure ver um bom filme, procure ocupar a mente, procure cantar, não importa que segmento de música seja, mas cante a música que você goste, não fique parado, não fique na inércia, saia da zona de conforto e acredite em você, porque Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que você tem autoconhecimento de você, a sua vida não passa a ser mais a mesma. A sua vida automaticamente vai ter mudança. E o que faz o depressivo vencer o momento de depressão é acreditar no amanhã. Porque ele acreditando no amanhã, vai nascer a esperança. Nascendo a esperança, ele vai estar com a sua fé sólida. Estando com a sua fé sólida, ele dará ou ela a volta por cima. Ok? E continuando, Gilberto, segundo ponto aí, o que você acha para lidar com a depressão?
para amenizar. Primeiro, companheirismo. Isso. Segundo, sociabilidade. Socialização. Socialização, isso. Olha Nós somos que um ser legal. sociável, né? Não fomos criados para ficar sozinho, para sermos criados só. E hoje em dia ela é considerada mal do século por causa disso. A tecnologia isolou as pessoas. Então é aquela história, eu acho que eu e um celular já somos felizes, e não é, nós precisamos do convívio. Estar em coletividade para poder desenvolver o quê? Sentimento que o senhor falou, sentimento de felicidade. De felicidade, compartilhar. Ele é compartilhado, ele não é isolado. E a falta desse sentimento de felicidade compartilhado, ele desencadeia. E é interessante, olha só, um preso que se encontra de repente encarcerado, se ele estiver só, se ele ler um livro, ele já não está só. Ele já não está só, é verdade, com certeza. Eu também recomendo, leia um bom livro. Leia um bom livro. Então aqui nós estaremos dando algumas recomendações. Sim. Então, Gilberto, o companheirismo, a questão da sociabilidade, o que mais? Procurar estar sempre ali, procurar fazer atividades. Terceiro, eu acredito em atividades físicas que te envolvam, que faça você estar sempre superando você mesmo, superando as suas limitações. Sabe uma Isso é bom. Por quê? Porque desenvolve, como diz, né, que a depressão, segundo os especialistas, eles falam que ela é falta da serotonina no cérebro, desenvolvimento da serotonina. Então, as atividades físicas, a sociabilidade, ela desenvolve a serotonina que traz para você o sentimento de bem-estar. E você estando com esse sentimento de bem-estar para você praticamente vai passar um pouquinho longe, você vai se afastar dos sintomas depressivos. E assim, algumas recomendações. 2 atividades físicas que é de suma importância. Uma é simples, andar de bicicleta. Isto. Eu vi uma pesquisa que quando andamos de bicicleta é interessante, né, Gilberto? É porque você vai estar fazendo, na realidade o que acontece? Você andando de bicicleta, você vai estar desenvolvendo todo o seu potencial atlético, bem dizendo, desenvolvendo o seu corpo, a sua saúde, e em consequência você vai estar sociabilizando. Por quê? Porque no trajeto do seu percurso na bicicleta, você vai encontrar outros ciclistas, pelo menos um oi, um beleza, um legal, você vai estar sociabilizando, e essas pequenas coisinhas vai te ajudando a se isolar um pouco do quadro depressivo. Outra atividade física, natação. Natação, procure, vai ao Sesc se houver possibilidade, andar de bicicleta, natação. E quem gosta de fazer academia também, né, Gilberto? Sim. O importante é estar ocupado. Procure ocupar o seu dia, ocupar a sua mente. E eu tenho certeza que irá fazer muito bem para quem estiver passando por essa fase de depressão. Agora, as pessoas, porque o costume hoje em dia da sociedade, como eu estava dizendo, voltando atrás das tecnologias, é se isolar cada vez mais. Tanto é por isso que ela é considerada um mal do século. Porque quanto mais você se isola, mais ela se aprofunda, mais ela se aprofunda. Então a gente tem que procurar o quê? Como se diz, administração de tempo. Para tudo tem um tempo, até mesmo para a parte da informação. A gente tem que ter um tempo para felicidade. Felicidade o quê? Felicidade em família, felicidade em grupo. E às vezes as pessoas não tiram isso. Hoje em dia é difícil você ver isso. As pessoas, famílias, saírem. Você vai às vezes aos parques, você vê poucas famílias, pai, mãe, filho. Na verdade, temos que buscar conhecer mais as culturas, né? Isso, momentos de lazer. Lazer é alegria, felicidade. Os parques, né? Belos parques temos em São Paulo, né? Com certeza, isso tudo influencia. Não que a gente está falando o quê? O assunto que a gente está abordando, ele é importantíssimo. Tudo que a gente está falando, ele ajuda. Mas mesmo com isto, tudo que estamos passando, não deixar de procurar profissionais. Profissionais especialistas, porque cada caso é um caso. Eu até recomendo, quem estiver nos vendo neste momento, estiver passando por um quadro de depressão, faça terapia. Isso. Faça uma terapia, converse, porque a terapia ajuda, né? Verdade, ajuda bastante. Faça uma terapia. Não espiritualize tudo, quem é cristão. Tem um cristão que ele espiritualiza tudo. E não é assim. Eu recomendo
a buscar um especialista, ou melhor dizendo, os especialistas. É verdade. E também faça uma terapia, que a terapia vai ajudar. Converse com pessoas que possam te orientar. E eu tenho certeza que possa ser que você não seja curado, mas amenizar, eu acredito. Amenizado, porque o estágio final é perigosíssimo. Porque de repente a pessoa vai falar, ele falou que eu ia ser curado e não fui. Nós não estamos aqui falando que a depressão é como se fosse como se diz, um resfriado, né, Gilberto? Não, é verdade. Não, a depressão é algo muito sério. Ela, até mesmo nos sintomas iniciais dela, os tratamentos via medicamento, ele demora meses, ele não é da noite para o dia. São meses, até mesmo anos. Levam anos para poderem serem considerados, entre aspas, curados, mas mediante os medicamentos deles, que são aqueles psicotrópicos, que em alguns casos causam até dependências. Não que é para a pessoa deixar de tomar medicamento, não, pelo contrário, é tentar o quê? Evitar os sintomas. Quando se perceber algum desses sintomas, correr atrás, buscar ajuda o quanto antes. Por isso que estamos aqui, tentando dizer para vocês o quê? Não esperar os estágios mais profundos, que eles são perigosos. E não deixar de procurar ajuda de profissionais. Nós estamos aqui tentando passar para vocês algumas coisas, por quê? Porque é um mal do século, é uma doença que está aí latente, batendo a porta e ninguém está dando atenção devida para ela. Procura um profissional, procura ajuda, procura socorro necessário. Entendeu? E assim, o nosso objetivo aqui é alcançar a todos. Alguém pode falar, mas ele não falou de Jesus, não falou da Bíblia, não. Nós estamos aqui, somos da igreja, conhecemos a Cristo, mas o nosso objetivo é a conversação e informar e procurar auxiliar, né, Gilberto? Verdade. E indicar o depressivo a procurar um especialista. Verdade. E fazer o que ele gosta. Entendeu? Então, são pontos fundamentais, né, Gilberto? Isso, porque essa ajuda que a gente fala de profissionais, ela pode ser tanto na área média como até mesmo na área espiritual. Porque para alguns, a ajuda decorrente, a ajuda necessária é uma ajuda espiritual. Então ele vai vir a uma igreja, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir socializado. Agora, para outros, e aqueles que já são mais ascéticos, eles já vão procurar o que? Eles acham que a ajuda deles é o profissional médico. Não está errado, correto. Dentro de cada um, dentro da sua especialidade. Buscar dentro da sua necessidade a sua ajuda necessária. A espiritual está aqui de portas abertas para ajudar quando você já tentou todas as outras. Então, pessoal, queremos agradecer a oportunidade aí que o Senhor Deus nos concedeu de mais um dia de vida. Verdade. Agradeço a todos.